Vamos iniciar com uma pergunta. É o intestino o acesso de entrada para doenças? Eu sempre quis ser médico, então fiz a faculdade de medicina, fiz a residência, abri meu consultório, comecei a atender meus pacientes, só que acabei ficando frustrado. Percebi que tudo que estava fazendo era ouvir esses sintomas e dar remédio para eles. Ou estava fazendo testes e, com base nos resultados, dando medicação e muitas vezes as pessoas não melhoravam. Muitas vezes até os pacientes ficavam piores. Então eu pensei, tinha que ter um modo melhor de fazer isso. Bom, comecei uma pesquisa e continuei procurando maneiras diferentes de ajudar meus pacientes. Me deparei com o termo medicina funcional. E isso me interessou demais. Acabei indo para um workshop nesse conceito de medicina funcional e gostei demais. Quero compartilhar com vocês apenas 2 princípios que aprendi nesse workshop. O primeiro, devemos sempre ir à causa raiz da doença. Voltar ao básico, procurar a causa raiz. E o segundo, geralmente a doença começa no intestino. Agora, isso pode parecer simples, pode parecer intuitivo, você pode pensar, ei, por que diabos você não sabia disso? Eu vou dizer a verdade, não foi assim que fomos ensinados. Comecei a usar tais princípios com meus pacientes e eles começaram a melhorar. Então percebi que eu precisava olhar mais para essa coisa de medicina funcional. E acabei me certificando nessa área. E todo o foco da minha prática foi mudado para os princípios da medicina funcional. Então, sempre que eu digo medicina funcional, quero que vocês pensem em medicina de causa raiz. Eu digo medicina funcional e logo você pensa em causa raiz. Um bom exemplo é uma árvore. Quando você olha para uma árvore, o que você vê são folhas, galhos, mas você não vê as raízes lá embaixo da árvore. Mas a verdade é que para se ter uma árvore saudável, é preciso ter raízes saudáveis. E isso vale para o corpo humano. Se queremos um corpo saudável, temos que cuidar da raiz. Isso é medicina funcional. Eu gostaria de levá-los a uma jornada de 3 consultórios diferentes, 3 momentos diferentes, 3 pacientes diferentes e 3 diagnósticos diferentes. Nosso primeiro paciente é o Bill. Bill é um homem branco de 48 anos e ele está sentindo dores no peito. Ele se senta na frente do seu médico e depois de já ter feito vários exames, o médico olha para ele e diz: Bill, você tem uma doença cardíaca. E ele é colocado para medicação. Nossa segunda paciente é Sally. Sally é uma mulher hispânica, de 60 anos, que está ficando cansada, está ganhando peso. E depois de alguns exames, o médico olha para ela e explica: Sally, você tem uma doença na tireoide. E a nossa terceira paciente é a Marta. Marta tem 31 anos, é uma mulher negra, e toda vez que deita na cama, suas pernas ficam inquietas. E isso faz com que ela não durma direito. E isso também está afetando a disposição dela. E então, o médico explica: Marta, você tem síndrome das pernas inquietas. Bom, agora os 3 pacientes estão indo para casa, pois terminaram a consulta. Nosso primeiro paciente, o Bill, está pensando consigo mesmo: eu tenho um problema no meu coração. A Sally também está indo para casa e está pensando consigo mesma: eu tenho um problema na minha glândula tireoide. E a Marta está indo para casa também e pensando: eu tenho uma doença nos nervos das minhas pernas. E tudo isso parcialmente é verdade, mas o que seus médicos não disseram para ela, e que provavelmente nem sabiam, é que seus problemas estavam enraizados no intestino. Quem aqui sente cansaço com frequência? Levanta a mão. Quem aqui sente algum tipo de dor com frequência? Levanta a mão. Quem aqui tem algum tipo de doença crônica? Ou tem algum ente querido com algum tipo de doença crônica? Se você levantou a mão, há uma boa chance do problema estar no intestino. Vamos voltar aos nossos 3 pacientes. Nosso primeiro paciente, lembra? O Bill? Homem de 48 anos, diagnosticado com doença cardíaca. Vamos ver o que aconteceu com seu intestino anos antes do seu diagnóstico de doença cardíaca. Bill teve um momento de indigestão e acabou comprando na farmácia um antiácido. E seguiu por um tempo tomando esse antiácido, o que até aliviou os sintomas por um tempo, só que depois voltou. Então o que ele fez foi ir ao médico
E seu médico lhe prescreveu um bloqueador de ácido clorídrico mais forte. Ele começou a tomá-lo e não sentiu mais a indigestão. 2 anos depois, me desculpe, 2 meses depois, ele percebeu que ainda estava tomando a medicação. Então ele pensou, eu preciso parar com esse remédio. Ele parou com o remédio e a dor voltou até mais do que antes. Então ele voltou a tomar o medicamento. E tudo bem se o remédio fosse totalmente seguro. Certo? Isso pode até ter um certo custo, mas o que realmente tem importância é acabar com o incômodo. A verdade é que você precisa de ácido estomacal. Você não pode bloquear para sempre esse ácido. Você precisa de ácido para matar certas bactérias no trato digestivo. Você precisa de ácido para ativar vitaminas e minerais. Você precisa de ácido para digerir sua comida. Existe uma razão para termos ácido no estômago. E isso não é tudo. Se você bloquear o ácido do jeito que ele fez, ou seja, se você pegar o bloqueador de ácido e usá-lo, você vai fazer o seu DMA no sangue subir, e quando isso acontece, seus vasos sanguíneos ficam menos flexíveis. E, juntamente com péssimas escolhas alimentares, pode acontecer o entupimento de vasos sanguíneos, o que leva ao diagnóstico de doenças cardiovasculares. Foi o que aconteceu com Bill. Então, o que fizemos com Bill? Usando a medicina funcional, traçamos um plano, fomos capazes de colocá-lo em uma prescrição de gerenciamento de estresse, sono, exercício. Agora, ele foi diagnosticado com doença cardiovascular, mas, atuando com a medicina funcional e usando estratégias da medicina funcional, tornou-se evidente que seu problema não estava enraizado ali, no coração. O problema é que ele estava consumindo alimentos que estavam atrapalhando e causando indigestão e ele estava bloqueando o ácido e estava causando mais problemas. Então, com essa informação, fomos capazes de colocá-lo em uma dieta de eliminação e descobrir quais eram os alimentos que realmente estavam trazendo problemas. Bom, primeiro conseguimos tirar a medicação para a azia. Conseguimos colocá-lo em uma dieta saudável. E agora, como ele está compreendendo melhor o problema e também o diagnóstico, ele está sem dor no peito. Vamos agora para a segunda paciente, a Sally. Vamos ver o que aconteceu em seu intestino. Sally consumia muitos alimentos processados. Você sabia que mais de 68% da dieta americana consiste em alimentos processados? Sabia disso? Bem, ela era uma dessas. Ela estava definitivamente seguindo essa estatística. Ela consumia muitos produtos à base de trigo. E o trigo tem alta concentração de uma proteína chamada glúten. E o que acontece se você consumir muitos alimentos processados? E o que acontece se você consumir muito glúten? Você pode acabar com algo chamado permeabilidade intestinal aumentada. Se você olhar para o intestino, lá na parede intestinal, as células intestinais, elas estão muito grudadas umas nas outras. Assim como nesta foto. E a razão disso é que não queremos que partículas grandes vazem para a corrente sanguínea. Quando isso acontece, o corpo pensa que estamos sob ataque e tenta atacar aquelas grandes partículas que seu corpo deveria digerir. O alimento deveria ser completamente digerido. E por que isso acontece? Por várias razões, e no caso da Marta, são 2 problemas. Alto consumo de alimentos processados e alto consumo de glúten. E o alto consumo de glúten aumenta a permeabilidade intestinal. E nessa condição, grandes partículas vazam do intestino para a corrente sanguínea, incluindo o glúten. E o corpo fica tipo, o que é isso? O que eu faço com isso? E uma segunda coisa acontece. É o que chamamos de mimetismo molecular. E o que é o mimetismo molecular? Eu quero que você imagine que tem um irmão gêmeo. E esse gêmeo se parece muito com você. É idêntico. Vocês usam o mesmo chapéu, vocês vão em todos os lugares se parecendo muito um com o outro ou com outra. Então, essa pessoa que se parece muito com você vai e comete um crime. Só que essa pessoa não é a mais inteligente, ela não usa máscara e as câmeras captam as imagens. Então, existem imagens do crime em vídeo. E existem também evidências de DNA. Eu não sei o que ele estava fazendo, puxando o cabelo ou o que quer que seja, mas de alguma forma eles têm o DNA. E a polícia é claro que vai investigar, até encontrar o autor do crime. Certo? Eles encontram você, você se parece muito com ele, tem o mesmo DNA,
E adivinha o que eles fazem? Eles colocam você na cadeia. E adivinha, a glândula tireoide às vezes também tem um gêmeo, e ele se chama glúten. Existe uma região na tireoide que se parece muito com uma partícula do glúten. Então o que acontece? O glúten vaza para sua corrente sanguínea, seu corpo produz anticorpos para atacar esse glúten. Então ele se confunde e ataca a glândula tireoide. Então, quanto mais glúten, ou seja, quanto mais glúten ela come, mais glúten vaza para a corrente sanguínea, o corpo produz mais anticorpos, esses anticorpos atacam ainda mais a glândula tireoide, até ser destruída ao ponto em que não consegue mais produzir o hormônio tiroidiano suficiente. E aí você acaba com um diagnóstico da doença da tireoide. E foi isso que aconteceu com a nossa querida Sally. Agora, o que fizemos? Colocamos ela em um plano personalizado que incluía gerenciamento do estresse, gerenciamento do sono, incluía também um plano de exercícios. Agora lembre-se do diagnóstico dela. Ela foi diagnosticada com hipotiroidismo. Mas, usando os princípios da medicina funcional, conseguimos perceber que ela tinha duas coisas: intestino permeável, ou permeabilidade intestinal aumentada, e mimetismo molecular. O que podíamos fazer sabendo dessa informação? Ajudamos com esse intestino permeável dando-lhe um aminoácido chamado glutamina, retiramos os alimentos processados, retiramos o glúten, agora o glúten está fora da corrente sanguínea, o corpo não está mais produzindo anticorpos e, portanto, não se virando mais contra a glândula tireoide, e então, felizmente, ela não tem mais a doença da tireoide. Seu peso normalizou e ela se sente ótima. E agora, nossa terceira paciente, a Marta. Marta, a mulher negra de 31 anos que foi diagnosticada com síndrome das pernas inquietas. O que aconteceu com a Marta? Marta foi alimentada com mamadeira. Quero que saibam. Há pouco tempo atrás, os médicos diziam que o melhor era dar mamadeira e que o uso da mamadeira era muito melhor do que o leite natural da mãe. Mas acontece que, uma vez que você começa a se afastar da natureza, coisas podem acontecer. Nós descobrimos isso da maneira mais difícil. Bem, o que acontece quando você mama na mamadeira e não recebe o efeito protetor do leite materno? Veja, o leite materno tem anticorpos que podem matar bactérias ruins. Então, o que acontece é que você pode ter muitas bactérias ruins no intestino. E adivinhe, você precisa de boas bactérias. Você precisa de um equilíbrio de bactérias. Bactérias regulam o seu sistema imunológico. Elas ajudam a digerir sua comida. Existem várias coisas que as bactérias fazem por nós. Para cada célula humana que temos no corpo, existem pelo menos 10 bactérias. Nosso corpo possui mais bactérias do que células humanas. Então, ela foi alimentada com mamadeira. E teve a condição perfeita para SIBO. Seu sistema imunológico ficou fraco. E quando o sistema imunológico fica fraco, ela começa a ter infecções. E então, com essas infecções, o que a mãe dela faz? Leva ao médico. E toda vez que ela vai ao médico, o médico lhe dá antibiótico. E toda vez que ela toma antibiótico, mata as bactérias ruins, mas também mata bactérias boas. Eventualmente, junto com más escolhas alimentares, ela acaba com algo chamado SIBO, ou supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Supercrescimento de bactérias extras no intestino delgado é muito ruim. E adivinhe, certas cepas de bactérias podem criar uma toxina que vaza para a corrente sanguínea, irrita os nervos e provoca a síndrome das pernas inquietas. E isso foi o que aconteceu com a Marta. Então, o que fizemos com ela? Demos a ela uma prescrição de gerenciamento do estresse, uma prescrição de gerenciamento do sono, exercícios, ajustes na alimentação, e tudo isso personalizado. Lembre-se, ela foi diagnosticada com síndrome das pernas inquietas. Mas com a medicina funcional, usamos estratégias diferenciadas. Sabíamos que o verdadeiro problema dela, ou seja, a causa raiz, era um supercrescimento bacteriano. Então colocamos ela em uma dieta específica chamada Low FODMAP. Usamos também algumas ervas para matar algumas bactérias ruins. Prescrevemos um bom probiótico e ela agora está livre da síndrome das pernas inquietas. E também sem remédios. Eu acabei de citar 3 exemplos de como 3 diagnósticos completamente diferentes podem estar enraizados todos no intestino. Se você olhar para a história deles, a comida que eles comeram desempenhou um grande papel na doença.
E a comida que eles comeram desempenhou também um papel enorme no processo de cura. Começamos essa palestra com uma pergunta: é o intestino o acesso de entrada para a doença? E a resposta é sim. Felizmente, é também o acesso de entrada para a cura e para a saúde. Senhoras e senhores, Deus abençoe vossas entranhas. Muito obrigado.